Salve, salve, amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Eduardo Baes, este é o canal História com Baes e hoje nós vamos falar sobre renascimento urbano e a formação das monarquias nacionais, como você está vendo aí. O material desta aula está disponível na descrição deste vídeo aqui embaixo. Além disso, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever agora, inscreva-se agora, ative o sininho, também preencha o formulário, tem um formulário para você preencher ali, tem um grupo de WhatsApp, tem as minhas redes sociais, você pode acessar tudo isso e, além disso, eu quero te pedir para você não esquecer de deixar um joinha que me ajuda bastante para eu poder indexar esse vídeo, para ele poder subir no YouTube e poder ajudar mais pessoas, tá bom? Muito bem, nós vamos falar da parte de história geral agora, no processo aí do final da Idade Média e início da Idade Moderna, a transição desse momento em que as cidades, o renascimento urbano, começam a marcar as transformações no cenário feudal, agora em decadência, para o surgimento do capitalismo, para o surgimento de uma nova concepção de Estado a partir deste momento. Esta nova concepção de Estado vai ser chamada de monarquia nacional, ok? Então vamos entender como tudo isso foi sendo transformado até o momento do surgimento da Idade Moderna. Veja só, o primeiro aspecto que eu quero destacar com você é o seguinte. Quando você tem o comércio, a retomada da atividade comercial lá no século XI e século XII, impulsionou o renascimento das cidades, a retomada da vida nas cidades. Por quê? O que vai acontecer? Veja só, as rotas de comércio que se formam no mar Mediterrâneo, levando os soldados cruzados e trazendo de volta mercadorias chamadas especiarias, elas começam a se estender para o interior da Europa pela via terrestre, a partir das cidades portuárias. Nos entroncamentos dos feudos, nas estradas, nas desembocaduras dos rios, onde essas rotas se encontram, você vai começar a ver surgir as feiras medievais. As feiras eram centros de trocas, onde as mercadorias eram trocadas, cambiadas, como era chamado, por moedas, por outras mercadorias, uma dinamização da atividade acontecendo. Com o passar do tempo, essas feiras foram buscar a proteção dos castelos, próximos aos castelos, e muitas delas se colocaram muito próximas ou até se grudaram à muralha do castelo, e a partir dali, a partir disso, formaram uma segunda muralha que circundava o castelo e a feira. Isto nós vamos chamar de mercado fortificado. Com o passar do tempo, mercadores e artesãos passam a morar dentro dos mercados, dando origem às cidades medievais, que serão conhecidos como burgos ou fortalezas. Logo, o habitante do burgo é a burguesia. Então, eles habitam os burgos, artesãos e mercadores. Note que está surgindo um mundo completamente diferente do mundo feudal. Veja só, com o desenvolvimento destas cidades, que elas eram chamadas de burgos em algumas partes da Europa, em outras vão ser chamadas de comunas, em outras de cidades livres, em outras de repúblicas, estas cidades passaram a querer se descolar do mundo feudal. Começa o que nós chamamos de movimento comunal, ou movimento das cidades. A libertação das cidades da autoridade local dos senhores feudais. Porque entenda, essas cidades estavam localizadas num território que pertencia ao senhor feudal e, portanto, este senhor feudal tomava impostos da cidade medieval e estava subordinando a cidade medieval aos seus critérios. O que esta cidade quer é justamente se libertar desses critérios medievais. Para tanto, era necessário que o senhor da terra desse à cidade um documento, concedesse um documento, chamado Carta de Franquia. Como você está vendo aí, é o documento emitido pelo senhor feudal que atesta a autonomia da cidade-estado. Lógico que esta carta de franquia ela vai ser obtida ou por guerra ou por indenização.
A burguesia levantando um valor para poder pagar ao senhor feudal um longo período de impostos, em troca ele lhe daria a autonomia. Por outro lado, caso isso não acontecesse, a contratação de exércitos mercenários para justamente pressionar o senhor feudal no que diz respeito a lhe dar a carta de franquia. Então vai ser um período de bastante tensão a partir justamente da relação entre os senhores feudais e os nossos amigos burgueses nesse contexto. Uma cidade medieval, meu amigo, minha amiga, ela é dividida ou ela é organizada dessa forma que você está vendo ali. É um mundo completamente à parte do feudalismo. Você tem as guildas, associações de comerciantes ou mercadores que controlavam a concorrência, evitavam a entrada ou proibiam a entrada de concorrência estrangeira na cidade, estabelecendo um monopólio do comércio local para os mercadores citadinos ou mercadores da cidade. O mesmo acontecia com os artesãos, com as chamadas corporações de ofício. Então veja, guilda é a associação de comerciante, corporação de ofício é a associação de artesão, com as mesmas prerrogativas, o controle da produção, com toda a descrição que você observa aí no seu PDF ou observa aqui na lousa eletrônica para você, tá bom? Essa cidade medieval, então, nós vamos entender que nelas surgirão os grupos de comerciantes e mercadores e artesãos que vão monopolizar a atividade naquela cidade. Desta forma, o poder econômico desses grupos se mantém hegemônico. Ao se manter hegemônico, nenhum estrangeiro, como diz esse trecho que é citado por Léo Huberman, nenhum estrangeiro trabalhará. O sujeito que viesse de outra cidade, de fora, para a cidade X, na cidade X, para ele se estabelecer somente trabalhando para um mercador ou para um artesão já ali estabelecido. A relação de trabalho, então, deixa de ser servil para se tornar assalariada, começando a estabelecer o mercado interno e as estruturas desse mercado interno. Pois bem, nosso cenário, então, começa a ser modificado porque as cidades medievais e a burguesia veem que a fragmentação de poder e de fronteiras é um empecilho ao seu desenvolvimento. E o que eles vão fazer? Eles vão buscar uma figura política que possa lhes garantir esta maior área, e esta figura é o rei. Quem é o rei? O rei é o suzerano dos suzeranos. É aquele primeiro suzerano que lá no século V, século VI, século VII, o seu antepassado começou a dividir as suas terras em busca de aliança militar, e agora ele quer de volta. O rei, o suzerano dos suzeranos, vê na burguesia a possibilidade de fazer isso através do financiamento dos seus exércitos e, sobretudo, da possibilidade de atrair economicamente o clero e a nobreza. Os reis querem a redução dos poderes da igreja, a redução dos poderes dos nobres, o controle sobre os exércitos, o controle sobre os impostos. A burguesia quer unificar os impostos, ao invés de pagar para vários senhores feudais, pagará apenas para um, que o protege, uma moeda, um sistema único, tudo isso garantindo a dinamização da atividade comercial. Nobreza e clero serão atraídos para esse novo modelo como parte da corte do novo Estado. Por isso, pensões, cargos e privilégios, isenções de impostos são a maneira do rei atrair a antiga aristocracia feudal para o seu lado, para a formação deste novo Estado. Vamos ver como isso aconteceu na França, a partir do século X, com a dinastia iniciada por Hugo Capeto, a dinastia capetingia, que dura do século X ao século XIV. Nesse período, no contexto que antes era o Império Franco-Carolíngio, agora é a região da França, dividida pelo Tratado de Verdun, a dinastia capetingia consegue gradativamente, ao longo dos séculos, concentrar o poder. Primeiramente, nós vamos destacar a figura de um rei chamado Felipe Augusto. Ele reinou no final do século XII, início do século XIII. No contexto das cruzadas, ele conseguiu reunir os exércitos feudais na França, formando um exército nacional, expandiu grande parte das fronteiras do seu reino e colocou sob controle a aristocracia, tanto os duques, os barões, os condes e os marqueses, né?
a estrutura dos subvassalos, aquele que não era o seu vassalo passa a ser. E com isso ele vai buscar o apoio também da burguesia, dando cartas de franquia às cidades medievais daquela região. Com isso, criou todo um cenário de centralização de poder e arrecadação de impostos. Um outro rei que eu quero destacar na dinastia capetinja é o Luís IX. Luís IX é o São Luís. Ele participou das cruzadas, ele conseguiu estabelecer uma centralização de leis com a ajuda da igreja, os tribunais franceses estão vinculados aí à religiosidade, à Igreja Católica e o conceito de uma moeda nacional. Mas o grande nome desta ruptura com a ordem medieval será Felipe IV, conhecido como o Belo, final do século XIII, início do século XIV. Ele vai entrar em confronto com a Igreja, depois da morte do Papa, naquele contexto que, dizem as más línguas, ele tinha articulado o assassinato dele. Ele vai transferir a sede do papado de Roma para Avignon. Isto é chamado de o cativeiro de Avignon, que durou 70 anos, até 1370. E também isto vai dividir a Igreja Católica no Ocidente, porque nesse momento você vai ter um Papa em Roma e um Papa em Avignon. E aí Pisa resolve eleger o seu Papa e você vai ter 3 Papas no século XIV. Esta igreja dividida se reunifica no século XV e vai enfrentar a reforma protestante no século XVI. Os Estados Gerais, que é a reunião de todas as classes sociais para discutir o futuro da nação, é convocado pela primeira vez e vamos falar dele lá na frente da Revolução Francesa. Aqui você tem a imagem de Joana d'Arc. Por que eu estou trazendo Joana d'Arc amarrada, pronta para ser queimada na fogueira? Porque durante este período ainda nós temos a Guerra dos 100 Anos, que daqui a pouco eu vou detalhar. Mas a Guerra dos 100 Anos acendeu o grande nacionalismo francês, sobretudo anti-britânico, na figura de Joana d'Arc, que desenvolveu este nacionalismo com os 2 princípios cruzadistas mais interessantes, né? Militarismo e religiosidade. Ela vai ser queimada como herege pelos ingleses, mas considerada santa pelos franceses. A guerra é uma guerra entre nobres que enfraquece grande parte da nobreza e abre espaço para que uma família, especificamente a família de Valois, tome o poder e fortaleça o poder real, estabelecendo então a unificação da França e a fundação da França como uma monarquia nacional efetivamente. Nesta Guerra dos 100 Anos não podemos deixar de falar da Inglaterra, mas para entender como surgiu a Inglaterra, nesse contexto de monarquia inglesa, temos que retornar ao século XIII, no episódio denominado de a Magna Carta, quando os vassalos britânicos impõem a João Sem Terra a Magna Carta. João Sem Terra é o príncipe, é o suzerano, ou melhor, o escolhido por um dos suzeranos da Inglaterra para comandar enquanto ele estivesse nas cruzadas. Como ele não tem terra, ele não tem poder efetivo e para ser reconhecido pelos vassalos que têm terra, impõe-se limites ao seu poder. Ele só pode convocar o exército e aumentar os impostos com o apoio dos vassalos ingleses. É a Magna Carta que faz surgir uma monarquia já limitada no seu poder absoluto, já caminhando aí, ou já surgindo num contexto em que o rei na Inglaterra ele não tem aí um poder completamente absoluto, né? A Guerra dos 100 Anos vai destroçar a nobreza inglesa. Destaque para Henrique V, no discurso de São Crispim, na Batalha de Azincourt, que foi uma das poucas vencidas pela Inglaterra. Terminada a Guerra dos 100 Anos, derrotada, a Inglaterra mergulha numa guerra civil, uma guerra entre nobres, a Guerra das Duas Rosas, em que a família York e a família Lancaster disputam o poder na Inglaterra e vão enfraquecer a nobreza também nessa disputa interna, abrindo espaço para a família Tudor. Família Tudor, cujo patriarca Henrique VIII, Henrique VII é o patriarca, tem um filho famoso, Henrique VIII, né, conhecido como o pacificador e unificador da Inglaterra, implantando um modelo absolutista, se contrapondo inclusive ao modelo da Magna Carta neste primeiro momento. Quando vamos para as monarquias ibéricas, nós já vimos um pouco isso na questão de Portugal, né, a guerra de reconquista para expulsar os islâmicos da Península Ibérica,
com um forte sentimento cruzadista, foi fundamental para a formação de Portugal no século XII, para ser mais exato, em 1139. A dinastia de Borgonha é a primeira dinastia a centralizar e consolida-se com a dinastia de Avis entre os séculos XIV e XVI. No século XV, você tem aí a formação da Espanha. E essa formação da Espanha, ela se dá também nesse contexto cruzadista, na expulsão dos islâmicos da península, que vai ocorrer em 1492, no mesmo ano do descobrimento da América por Cristóvão Colombo. Bem, chegamos então ao século XIV. O século XIV é o século da crise, que vai retrair as transformações e quase reconduzir a Europa para um momento ligado novamente ao feudalismo. Comecemos pela Guerra dos 100 Anos. Veja só. A Guerra dos 100 Anos, que durou mais do que 100 anos, como você está vendo, ela colocou de um lado os nobres franceses contra os nobres ingleses, e note que eu já estou sublinhando os nobres franceses para que você saiba quem venceu esta parada. Duas razões explicam a guerra. A disputa pela sucessão do trono francês, particularmente na região Normandia, com essas duas figuras, a da dinastia de Valois, Filipe VI e Eduardo III da Inglaterra, e o controle da região da Flandres, atual Holanda, produtora de tecidos. Essas são as duas causas principais. Primeiros anos, a Inglaterra vai ter uma certa vantagem, até que, na metade do século XIV, Carlos V da França recupera-se e consegue iniciar o processo de expulsão dos ingleses do continente de volta para as Ilhas Britânicas. Dentro da França, nesse meio tempo, há uma disputa interna por conta de duas famílias pelo poder, os Armagnacs e os Borguinhões. A Inglaterra vai apoiar os Borguinhões nesse contexto, porém, os Armagnacs vão se recuperar com Joana d'Arc e Carlos VII, com a centralização política caracterizada ao final desta guerra. Então, a Guerra dos 100 Anos serviu, dentre outras coisas, para garantir ou desenvolver e consolidar a centralização monárquica francesa, o nacionalismo francês. Um outro aspecto que é duro em relação ao século XIV, que a gente sempre tem que lembrar, é a grande epidemia de peste bubônica, estabelecida em 1347. De 1347 a 1450, a peste bubônica vai matar 25 milhões de pessoas na Europa, sem distinção de classes sociais. Grande retração urbana, porque as cidades eram os principais focos de contágio. Você tem um êxodo urbano intenso, tentando fugir dessa situação. Obviamente, mais uma vez, você tem a nobreza se enfraquecendo e alterações das relações de serviço, porque os poucos servos passam a não mais aceitar a dominação feudal. Esta crise do século XIV, esta peste, você pode ver neste mapa aqui, mostrando aí a sua intensidade. Quanto mais escura a área, maior a intensidade da peste bubônica. Deixa eu mostrar para você um quadro interessante. Eu até vou sair daqui para você poder enxergar melhor, todas as relações. Opa, não é essa daqui, é esta daqui. Eu acho que é esta daqui. Pronto, aqui eu saí. Fica mais fácil você entender as implicações da peste, da crise. Então você tem aqui, deixa o cursor aqui, eu acho que melhorou. Aqui, você tem aqui mortos pela peste. Mortos pela peste leva a quê? Ao menor número de trabalhadores, ao enfraquecimento de trabalhadores e à redução da população. Menor número de trabalhadores no campo, queda na produção de alimentos. Só que essa queda na produção de alimentos também está associada a esta realidade das calamidades naturais e esgotamento da terra. Junta tudo isso, população é reduzida, trabalhadores são enfraquecidos, gente morrendo de fome, gente com fome e desnutrição, tudo isso enfraquecendo a estrutura. Isto leva a guerras. Por quê? Pela seguinte razão: os senhores feudais vão querer continuar tendo as suas rendas, os servos vão reagir. Então nós temos uma série de revoltas camponesas acontecendo no século XIV. Os feudos entram em guerra entre si, aqui como você está vendo, e a queda nas rendas dos senhores feudais também leva a este processo de crise, como você já viu. Então veja, peste negra
Guerra dos 100 Anos e revoltas camponesas são as marcas desta crise do século XIV, a grande crise de retração do período, ok? Muito bem, para a gente caminhar para o encerramento de conceitos, eu quero conversar com vocês rapidamente sobre alguns aspectos da cultura medieval, e observar aí, né, a situação das transformações. Veja só, primeiro, você tem uma cultura extremamente simples e rústica, herança desta realidade rural e desta realidade fechada dos mosteiros, né? Essa rusticidade é uma marca desta cultura. A igreja mantém o controle cultural nos mosteiros, é o chamado teocentrismo cristão. No século XII, isto começa a mudar. O saber começa a ser disseminado nas cidades, no renascimento urbano, através das universidades, embora ainda sejam controladas pela igreja. As universidades surgem no século XII. No campo da filosofia, são as maiores transformações. Nós temos aí, na Alta Idade Média, a figura de Santo Agostinho, com que ele vai misturar grande parte da filosofia clássica, o platonismo, com a questão do cristianismo, a ideia da salvação e purificação da alma e mortificação do corpo, e o entendimento de que a salvação humana depende exclusivamente de Deus e não do ser humano, chamado monergismo, né? A fé em Deus é a única fonte de salvação. Depois, na filosofia, você vai encontrar maiores explicações disso. É só para você entender que esta cultura é dominante na Alta Idade Média. Nos aspectos ainda da filosofia, nós temos na Baixa Idade Média São Tomás de Aquino, onde ele vai buscar harmonizar fé e razão e determinar o princípio da livre escolha e do livre arbítrio, sendo que a igreja seria a orientadora moral para que os fiéis pudessem fazer as escolhas corretas. Mas cada um tem a sua escolha e tem que arcar com as consequências, né? A liberdade está vinculada ainda às concepções da igreja e o momento, que é o momento da Baixa Idade Média, passa pela discussão dos juros, do uso da usura, da condenação por parte da igreja da usura e da busca do preço justo. São as marcas do tomismo. Na arquitetura, você vai encontrar aspectos da produção românica, não romântica, mas românica, que herda ainda o cenário romano, por isso românica, com construções que buscavam principalmente a defesa e a segurança. Olha aqui um exemplo de castelo românico. Observe, é o clássico castelo medieval. Poucas janelas, horizontal, construção maciça. Na Baixa Idade Média, não Alta Idade Média, aí saiu Alta Idade Média, no PDF já está arrumado, tá? Na Baixa Idade Média, né, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu arrumar isso daqui, para a gente poder ter a informação correta. Aguenta aí, quem faz, não vou editar isso aqui não, eu só vou arrumar lá, né, com a informação correta para a gente poder seguir aqui, né? Aqui é Baixa Idade Média, na Gótica. Só estou arrumando para você e para a gente seguir aqui com a explicação. Baixa Idade Média. Perfeito. Agora sim. Vamos ver se agora foi. Isto, Baixa Idade Média. Eu já vou aparecer novamente para você. Aqui estou eu. Agora sim, já está arrumadinho lá, viu? Baixa Idade Média, a estrutura gótica, a arquitetura gótica, com características aí de leveza e graciosidade. Isto vai aparecer este ano. Verticalidade, grandes janelas e luminosidade. O principal exemplo desta arquitetura gótica é a Catedral de Notre Dame, que pegou fogo este ano, que vai ser restaurada. Olha lá por dentro aqui, tá bom? Aspectos finais da Baixa Idade Média, transformações políticas, econômicas e sociais, formação das monarquias nacionais, renascimento urbano. Eu sou Eduardo Baez. Este é o canal História com Baez. Não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho e deixar um like que me ajuda bastante. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tá bom? Fiquem com Deus.